reportar no vídeo de hoje uma piadinha infeliz que a Fafá de Belém fez durante o seu show contra o Bolsonaro. Nessa piadinha de muito mau gosto, mas sempre muito bem aceita, muito bem defendida, digamos assim, passando o pano legal por parte da imprensa, ela desejou a morte do Bolsonaro com uma piadinha lá de envenenamento. Eu vou repercutir aqui, vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas a moral da história é essa, é envenenar o presidente, e aí, claro, super engraçado, a imprensa divulgou, mas no caso, e aí isso que eu quero mostrar pra vocês, é como a imprensa é muito hipócrita. Quando o alvo de uma piadinha de muito mau gosto, e geralmente as piadas contra Bolsonaro é levando à morte dele, podem reparar, mas aí as reportagens fazem questão de grifar que foi uma piada. Mas já grifam que é para não ter erro, que é para não ter repercussão negativa. É meio que já saindo em defesa, mesmo que a atriz nem tenha pedido tal defesa, porque a questão é puramente ideológica. Eu vou ler, por exemplo, a repercussão que a revista Veja fez para essa brincadeirinha da Fafá de Belém. Tá, eu tô pondo entre aspas, mas assim, é claro que foi brincadeira, é óbvio. Só que quando a brincadeira, por pior que seja, é atacando o Bolsonaro, o que eu quero expor é o seguinte, o padrão de cobertura da imprensa é um. Quando é um bolsonarista contra qualquer um da esquerda, a cobertura é histericamente diferente. E é isso que eu vou escancarar aqui nessa minha análise. Vou ler essa reportagem curta da Veja e vou pontuando algumas coisas que na minha visão, se fosse de alguém da direita, não seria abordada dessa maneira pela revista. Então, de cara, a manchete da Veja. A reação de Fafá de Belém ao fora Bolsonaro, coro que interrompeu o show. Cantora disse, às gargalhadas, que vai preparar prato com ingrediente venenoso para o presidente. Então, beleza. Manchete, subtítulo. Vamos agora pro texto mesmo. Musa do movimento Diretas Já, Fafá de Belém fez um desabafo. Então já começa a amenizar. Foi um desabafo e uma piada em negrito. Então foi um desabafo e uma piada. Então pronto, a Fafá já está isenta de qualquer crítica. Por quê? É uma esquerdista atacando o Bolsonaro. Então a reportagem na primeira linha já está isentando a Fafá de qualquer crítica. Foi um desabafo como cidadã e uma piada. Logo depois de ter... Ah, outro detalhe também que eu esqueci de falar. Reparem que aqui citou o nome da artista, Fafá de Belém. Se fosse algum cantor, algum artista bolsonarista, vocês acham que citaria o nome? Iam falar o seguinte, artista bolsonarista faz ataque, blá blá blá. É só você ver o que acontece com os jornalistas de direita. Por exemplo, Alan dos Santos. Você pode não gostar dele, você pode gostar, pode não gostar, não importa. Ele é jornalista, formado em jornalismo e faz jornalismo. Ele é tratado como blogueiro bolsonarista. De vez em quando citam o nome dele, mas via de regra é blogueiro bolsonarista. Então, quem é bolsonarista não tem nome e a profissão também é deturpada. Sempre colocam um título inferior ao que deveria ser. Reparem nisso. Nesse caso, não. Artista, cantora Fafá de Belém. Aí é nobre sobrenome e já falando que foi piada, já falando que foi desabafo. Então, olhem a diferença. Seguindo aqui. Logo depois de ter seu show interrompido pelo coro de Fora Bolsonaro dias atrás, no Teatro da Paz, na capital paraense. Fafá disse o seguinte, já emendando numa gargalhada. Sim, foi piada, de fato. Mas piada de esquerdista é bem-vinda e bem aceita. Piada de bolsonarista é sempre muito criticada. Aspas. Vou fazer uma maniçoba. Mas nessa, vou cozinhar a maniva por 3 dias para dar ao presidente. Maniçoba é um prato tradicional da culinária paraense. No entanto, a maniva, folha moída de mandioca, tem que ser cozida por 7 dias. Se consumida antes disso, ela pode ser fatal, né? Porque é meio que um veneno. O gracejo do maniva de 3 dias é quase um meme entre os paraenses. Mas tudo bem, se o meme é contra Bolsonaro, ainda que não fosse meme, ela podia ter criado agora. Tudo bem, não tem. Gente, foi desabafo. Foi piada. Ela desejou a morte? Desejou, mas foi desabafo. Em seu discurso, pós-protesto da plateia, a cantora também defendeu a causa indígena e o oportunismo de alguns políticos, ela não citou nomes, ao abordar a questão. A gente que vive aqui sempre vê alguém falando que a Amazônia é do índio, porque isso dá ibope. Mas sabemos dos nossos problemas, nossas mazelas, das comunidades indígenas do povo ribeirinho. Tem gente que não sabe a diferença entre o Igapó e o Igarapé e levanta a bandeira para se dar bem.
Bom, enfim, aí o show fez parte da programação da varanda, blá blá blá. O meu foco aqui não é nem ficar atacando a Fafá de Belém, porque é óbvio que foi uma piada, mas é uma piada do bem, digamos assim, é aquele ódio do bem. O que me incomoda é a cobertura que a imprensa dá. De novo, se fosse um artista de direita, tivesse feito essa piadinha contra Lula, contra Ciro Gomes, contra João Dória, contra qualquer esquerdista. Vocês acham o quê? Primeiro, ia citar o nome completo do artista. Depois, na primeira linha já em negrito falando que foi um desabafo, portanto uma piada. O ponto que fica é esse. É a cobertura seletiva, o chilique seletivo, o que pode, o que não pode, a depender de quem fala e a depender de quem é o alvo. Porque hoje no Brasil a hipocrisia é tanta que o problema não está com o conteúdo, o problema não está com as falas. O problema está em quem fala ou quem faz alguma coisa e qual que é o alvo. A depender do alvo, ok, tá liberado, vão se passar o pano. Foi desabafo, foi piada, que nem aconteceu aqui. E a depender do caso, a depender do alvo e de quem fale ou faça alguma coisa, aí vem tudo aquele chilique orquestrado, Globo, aí começa a Globo, Band, RedeTV, as revistas, aí começa uma coisa orquestrada, que é pra criar uma narrativa e destruir reputação. O meu ponto nesse vídeo é esse, a hipocrisia, o duplo padrão e a ideologia que está destruindo a credibilidade da imprensa. Eu não consigo mais hoje, falando sério, tudo que vem da imprensa hoje eu já não acredito mais. Por definição, não acredito mais. Se é um assunto que me chama muita atenção, eu começo a ler várias fontes para começar a criar alguma consciência. Acreditar de primeira, hoje, impossível. É sim, a imprensa conseguiu, de fato, fazer com que... E eu tenho certeza que não sou apenas eu que penso que ajo dessa maneira. A imprensa se esforçou muito para chegar nesse ponto de descredibilidade total. É um esforço, assim, absurdo. E eles estão conseguindo. Eu não consigo mais levar a imprensa a sério. Ah, deu alguma coisa na imprensa? Deixa eu me informar um pouquinho melhor. Deixa eu ir na fonte primária, deixa eu ver o alvo, a crítica da pessoa que a imprensa está fazendo. Deixa eu entrar no perfil para ver o que essa pessoa está falando. Porque não dá mais acreditar cegamente, sem chance. Porque a política dominou tudo, tudo polarizou, tudo virou política. Nas opiniões, nos chiliques, nas chamadas, em tudo que você vê na imprensa. Pessoal, é isso. Se vocês concordam ou não comigo, deixem nos comentários, justifiquem o porquê. Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.